Fala, povo lindo e abençoado, tudo bem com vocês? Então, gente, vou esclarecer aqui um comentário que uma pessoa fez aí. Não sei realmente qual foi a intenção da pessoa a me perguntar sobre isso daqui. Então, essa pessoa me perguntou isso por causa que eu postei um vídeo falando da criação do mundo, como Deus criou o ser humano e coisas que Deus criou também, né? E com certeza eu citei no meu vídeo que Deus era bom e tudo mais. Então é como se a pessoa achou que Deus não é bom e que eu inventei, sei lá, algo do tipo assim. Não sei qual foi o pensamento dessa pessoa, para essa pessoa vir me pedir explicação a respeito disso, tá? Então essa pessoa me pediu para mim ler 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Mas antes de eu ler o versículo 3 do capítulo 5, eu vou ler 48 do capítulo 14 de 1 Samuel. Então, e ouve-se valorosamente e feriu aos amalequitas e libertou a Israel da mão dos que o saqueavam. Então, o que eu entendi aqui é que, vamos supor que duas tribos, que antigamente tinha as tribos, né? Tive que sair, Joana foi lá pro banheiro derramar água e só Jesus na causa. Então, como eu li aqui para vocês, então antigamente tinha as tribos, né? Tribos diferentes, cada tribo tinha um nome. Então, na Bíblia fala que tinha as 12 tribos de Israel, e cada tribo tinha seu nome. Então, vamos supor que também tinha outro, é como se fosse país, né? Que tinha outros tipos de pessoas, que tinham suas religiões, seus costumes e tudo mais. Então, que apesar de que hoje em dia, em todos os países, tem vários costumes, né? Então, nós brasileiros, nós temos vários costumes, né? Os católicos, eles têm um jeito diferente, os evangélicos têm outro diferente, e aquelas pessoas que também não creem em Deus também têm um jeito diferente. Então, antigamente era assim. Então, essas 12 tribos de Israel era o povo considerado o povo de Deus. Então, tinha outras pessoas, né? Tinha outras tribos, outros povos que, tipo, não criam em Deus, eles adoravam imagens e outras coisas mais. Então, o povo de Deus, como diz aqui, eles foram presos e foram roubados, saqueados e roubados por os amalequitas, que no caso esses amalequitas, eles não eram israelitas, eles eram outros tipos de pessoas. Então essas pessoas aqui é como se elas não crescem em Deus e elas não praticassem as coisas que as pessoas que creem em Deus praticam. Então, olha o que aconteceu aqui no versículo 3 do capítulo 15 de 1 Samuel. Isso aqui foi Deus que pediu, né? Vai, pois, agora e fere a Amaleque, que Amaleque era o rei de outro reino, né? De outro lugar. E destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matará desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos que peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Então aqui foi Deus que pediu, né? Deus pediu para que eu não vou ler muita coisa aqui não. Para Saul, Samuel era um profeta. Deus falava diretamente com Samuel. Então Deus falou para Samuel
ir lá mandar Saul destruir os amalequitas, o reino dos amalequitas, que no caso o rei desse lugar aí, né, que eu não sei como é o nome do lugar, onde viviam os amalequitas, o rei de lá era Amaleque. E o pessoal lá, onde viviam lá, onde tinha esse rei Amaleque, era considerado os amalequitas. Então eles obedeciam a esse rei aí, fazia tudo o que eles quisessem, né? Então nesse tempo aí existia guerras, né? Os israelitas eram instruídos, Deus instruía um profeta para falar com o rei dos israelitas para ir destruir outro reino que não fosse nada do agrado de Deus, entendeu? Então era isso, tinha as guerras e o melhor era quem vencia. Então os israelitas, eles venciam guerras, mas também eles perdiam guerras. E o que é que acontecia quando eles perdiam guerras? Morriam muitos hebreus, muitos israelitas morriam nessas guerras. E quando os israelitas, que eram os hebreus, venciam guerras, o outro reino que estava em combate com eles morria também, né? Era destruir tudo, a cidade, as pessoas, os bichos, tudo. Botavam fogo, matavam a espada e tudo, né? Naquele tempo eu acho que não existia arma de fogo, era mais na espada, né? Então era isso. Quando o rei Saul, e teve outros reis, rei Davi, por aí vai, muitos reis, esses reis, eles eram escolhidos de Deus. Então esses reis, eles também cometeram erros, né? É que nem hoje em dia tem aquelas pessoas que são líderes religiosos, que hoje não tem mais rei, essas coisas, não se fala muito, aqui no Brasil, mas tem reis em outros lugares, né, do mundo, em outros países tem reis, sim. Mas não tem mais guerra assim de rei tomar reino de outro rei, ficar ali e tudo, porque quando esses reis, tipo o rei de Israel com outro rei de outro reino, eles combatiam, tinha uma guerra, o melhor que vencesse ficava com tudo daquele que perdesse. Então, muitas vezes, acabava aquele povo daquele reino que perdeu aquela batalha se tornaria escravo daquele reino que venceu. Então, nesse caso aqui, os israelitas estavam sofrendo nas mãos dos amalequitas. Então, Deus viu que o povo não merecia estar passando por aquilo, né? Os hebreus, no caso. Então Deus pediu o profeta Samuel para falar com Saul, para ele ir lá e lutar contra os amalequitas, para poder libertar os hebreus, que no caso são os israelitas, das mãos daquele reino que eles estavam sendo escravizados. Então foi isso que aconteceu. Ele foi lá e lutou e acabou com tudo. Como diz aqui, matou até os animais que não deveria ter sido morto, né? Então até os animais quase que a caneta bate na minha cara. Bateu, né? Até os animais pagavam por uma coisa que eles não deviam pagar. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ficado bem esclarecido. Se vocês não entenderam, vocês me desculpem aí, mas é o melhor que eu posso passar para vocês a respeito das histórias bíblicas de antigamente, tá? Então é isso, minha gente. Essa pessoa mandou explicar esse versículo aqui por o fato de eu ter falado do início da Bíblia, que Deus tinha criado o mundo, tinha feito coisas maravilhosas e tudo mais, e agora essa pessoa talvez já tenha sido evangélico e hoje talvez não seja mais,
porque a Bíblia tem muita coisa, muita informação, que muitas vezes a gente vai lendo aqui e a maioria das pessoas é o seguinte, eu vou pegar, peraí. Espero que vocês tenham entendido aí a minha resposta para essa pessoa que queria saber a respeito disso daí. E se vocês quiserem mais vídeo falando sobre coisas da Bíblia, algum versículo, alguma coisa, mandem aí pra mim. Se eu conseguir entender alguma coisa, eu vou responder pra vocês, né? Mas tire essa ideia na sua cabeça de achar que Deus é mau, tá? Porque a maioria das pessoas pensam o seguinte, né? Porque Deus falou com o profeta para mandar o rei pelejar contra outro reino e destruir aquele outro reino porque estava fazendo coisa que não era do agrado de Deus. Por isso as pessoas pensam que Deus é mau, mas Deus não é mau por isso, entendeu? Então é isso aí. Se gostarem do vídeo, deixa o like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.